Nossa equipe flagrou nessa tarde um carro pegando fogo em pleno viaduto Santa Teresa. Vamos ver as imagens impressionantes. O da Paraty, que seguia em direção à Avenida do Contorno, sinais de fumaça. Alerta para motoristas e pessoas que passavam pelo local, que logo perceberam que algo de errado havia com o veículo. Percebendo a gravidade da situação, o dono do veículo deixa o carro. Ainda tem tempo de retirar alguns pertences, momento em que é auxiliado por outros motoristas que utilizam o extintor dos próprios veículos. A preocupação e o risco de uma possível explosão do carro assusta. A situação fica mais tensa quando é percebido no motor do carro fogo. A guarda municipal chega para ajudar. Cheguei, já estava com fogo já, deve ter o motor pegado de fogo, uma coisa assim do gênero. De uma igreja próxima, uma mangueira com água surge. E pouco tempo depois de uma fumaça escura, a situação é enfim controlada. O proprietário do veículo não quis gravar entrevista. Momentos depois, mais guardas municipais se aproximam. E a situação parece finalmente estar resolvida. Um susto grande. Felizmente, apenas prejuízos com a queima do veículo. O Ministério Público Federal vai fiscalizar a obra de duplicação da BR-381. A Procuradoria da República acompanhará pagamentos, cronogramas e ainda os impactos nos meios de transporte. As intervenções começaram em maio. A previsão geral de investimento é de R$2,5 bilhões. O Ministério Público Federal das comarcas de Ipatinga, Governador Valadares e Belo Horizonte vai trabalhar em conjunto na fiscalização das obras de duplicação da BR-381. É fazer reuniões periódicas com o DENIT, e se for o caso também com as empresas envolvidas para verificar, como que está o cumprimento do contrato, questão de cronograma e execução, e também convidar, os procuradores, tanto de Valadares quanto de Belo Horizonte, para participar. De acordo com o Ministério Público Federal, por ser uma obra grande e de muita importância, ela pode eventualmente ter alguma irregularidade, seja no cumprimento de prazos ou no uso de recursos federais. Por isso, será feita a fiscalização. Essa obra ela tem uma previsão de aproximadamente 900 dias para conclusão e o objetivo é acompanhar para que a gente consiga realmente ter uma conclusão dentro do prazo inicial. E acaso o prazo não seja observado, que o órgão contratante aplique as sanções previstas no contrato para a empresa. Cerca de 15 mil carros trafegam pela BR todos os dias. A duplicação da 381 já é uma reivindicação dos mineiros há pelo menos 25 anos. A obra contempla 303 quilômetros do trecho que vai de Belo Horizonte até Governador Valadares. Para a obra de duplicação estão previstos 5 túneis, 34 pontes, 66 viadutos, 31 passarelas, 150 paradas de ônibus e a construção de 133.800 metros de defensas, além da restauração da pista atual. Além da fiscalização no andamento das obras, o Ministério Público Federal em Ipatinga vai acompanhar também os impactos nos meios de transporte. Pode haver intervenções nas modalidades aérea e ferroviária. A nossa intenção é de verificar se há a possibilidade de aumentar, de abrir nesse caso esse modal aeroviário para outras empresas, se for o caso até para verificar se há necessidade de alterações tanto no aeroporto quanto também no que diz respeito ao transporte ferroviário, se haveria a possibilidade de utilizar dessa alternativa para não ter esse prejuízo à população de Minas Gerais. Um levantamento do Procon Assembleia em mais de 100 estacionamentos da capital constatou que muitos deles aumentam os preços nos casos de carros maiores, com o argumento de que eles são mais difíceis de manobrar e ocupam maior espaço. O que, além de não ser verdade essa parte aí de ser difícil de manobrar, ainda é ilegal. Um problema das grandes metrópoles. Poucas vagas para muitos veículos. Conseguir estacionar é só para quem tem muita sorte. Eu estou procurando vaga nesse momento, não me encontro. Há mais ou menos uns 10 minutos. Não acho. Adalberto teve que rodar por meia hora. Eu andei aqui uns 20 quarteirões que eu procurei aqui, foi para outra rua ali em cima, saí na outra rua lá, haja paciência. O jeito é pagar caro e colocar o carro no estacionamento. É um abuso, é um preço que foge o normal, Tem lugar que cobra até R$12 por hora. Eu já vi até 18, 20, é bastante caro. Na correria do dia a dia, o motorista fica sem saída. Infelizmente, o serviço público não nos oferece um transporte de qualidade, então tem que sair de carro.
A variação de preços também impressiona. Só neste quarteirão de Belo Horizonte existem 4 estacionamentos. E a diferença do mais barato para o mais caro é de 100%. Encontramos 1 hora de estacionamento por R$ 8,00. Mais adiante, R$ 10 e R$ 12,00. E o preço mais salgado, R$ 20,00. É uma loucura mesmo, porque acho que devia ser mais barato. Caros, mas mesmo assim, lotados. R$ 16,00 a hora, não tem espaço. E para piorar, tem local cobrando até o dobro pelo estacionamento de carros maiores. Para quem quer economizar, a dica é dar uma voltinha no quarteirão antes de parar. Quando eu olhei para o lado, opa, R$ 2,00 mais barato, então eu vou no outro. A mania do brasileiro de querer levar vantagem é uma distorção. Suas raízes estariam talvez na cultura de um país colonizado que foi usurpado de suas riquezas e que, quando o povo ultrajado vê a chance de fazer o mesmo, aproveita. Depois dos colonizadores vieram os corruptos e corruptores. E podemos encontrar algumas maneiras de explicar o jeitinho brasileiro, mas ele não tem defesa num tribunal. Sempre que eu falo deste assunto, eu me lembro de uma história que um consultor amigo meu me contou e ela cai como uma luva nesta situação. A história tem como protagonistas um brasileiro e um alemão. Um engenheiro brasileiro foi para a Alemanha fazer um treinamento na matriz da indústria onde trabalhava. Chegando lá, ele foi tutelado por outro engenheiro, só que alemão, que o pegaria no aeroporto e faria as honras da cidade. No primeiro dia, eles saíram do aeroporto, passaram no hotel e foram para a fábrica. O estacionamento estava lotado porque era meio de expediente. No dia seguinte, quando chegaram à fábrica e era bem cedinho, o alemão parou o carro longe da entrada e o estacionamento estava vazio. Enquanto caminhavam para o galpão, o brasileiro, claro, não resistiu e perguntou por que ele havia feito aquilo se havia tantas vagas. O alemão respondeu com naturalidade: porque como chegamos cedo, temos tempo para andar. Eu fico pensando nos nossos colegas que chegarão mais tarde e que não vão poder se atrasar. Será que um dia, todos nós, brasileiros, seremos capazes de uma atitude tão elegantemente coletiva? Com uma programação recheada de música, cinema, teatro e dança, a Virada Cultural acontece nesse fim de semana em Belo Horizonte. A segunda edição da Virada Cultural de Belo Horizonte acontece nos dias 30 e 31 de agosto. Mais de 400 apresentações estão programadas. Serão 62 espaços culturais em vários pontos da capital. Serão 8 palcos espalhados pela região hipercentro de Belo Horizonte, tirando a Praça da Liberdade, que já está mais afastada, a Pampulha, que é a primeira regional que recebe a Virada Cultural, e também um palco na Savassi. Shows com Toquinho, Diogo Nogueira, era só um caso passageiro, Raimundos e Paula Fernandes estão na programação. Uma das novidades deste ano é a Viradinha Cultural, que visa o público infantil. É um processo de formação de público e uma oferta pensando exatamente no desejo e no direito que esse público tem de ter esse acesso. No ano passado, a primeira edição da Virada Cultural reuniu em Belo Horizonte mais de 200 mil pessoas. Para este ano, a expectativa dos organizadores é de que esse número chegue a 300 mil. Mais de 3 milhões de reais serão investidos para a realização do evento. Um grande momento onde todas as tribos, todas as manifestações culturais e artísticas estivessem presentes, realmente faltava, e eu acho que a população se identificou com isso, e a Virada busca justamente isso, trazer várias atividades culturais para que a cidade se sinta representada nesse momento. A programação completa está no site viradaculturalbh.com.br. E a seguir, novidade no caso do helicóptero da família Perrella e ainda a repercussão da convocação dos jogadores que atuam em Minas. Os detalhes daqui a pouquinho. São 7h09, eu volto já. Jornal Band Minas.